Foi uma prova um pouco mais difícil do que o normal. A Carlos Chagas, aliás, tem apresentado umas provas diferentes. Ultimamente, a Carlos Chagas sempre foi uma banca assim, bastante gramatiqueira. De repente, a partir da prova de fiscal de ICMS do ano passado, começou a apresentar provas com nível de dificuldade um pouquinho maior, com inclusive questões de interpretação um pouco mais complicadas. Na prova do MPU esse ano, novamente apresentou uma prova um pouco mais difícil, e nessa última prova agora do Tribunal Regional Federal, aqui do Rio de Janeiro, a prova de analista, novamente uma prova um pouco mais difícil. As provas de técnico e atendente, né, que é de primeiro grau, provas mais simples, um pouco mais gramatiqueiras. As questões de interpretação, elas são muito mais técnicas do que a gente possa imaginar. Elas não são tão assim subjetivas como se propagava antigamente. Não é. Primeiro, realmente há necessidade de bastante leitura, e depois hoje em dia eu não consigo conceber um candidato fazer uma boa prova de interpretação de textos sem estudar conectores. Entendeu? Conjunções, o cara tem que mergulhar nesse estudo de conectores, porque o conector faz a coesão entre as várias partes do texto, então ela é a conjunção que faz a ligação, que estabelece as relações semânticas, enfim. Eu acho que o primeiro passo para o cara saber a interpretação de texto, sem dúvida alguma, é saber conjunções. Eu converso agora com o professor Luiz Antônio Martins Vivas. Professor Vivas, muito obrigado por ter vindo. TV Concursos agradece a sua presença. Professor, o senhor é formado somente em letras? Fiz a parte de jornalismo também, pela UFRJ. E letras foi aonde? E letras pela UERJ. Então, além de professor de língua portuguesa, o senhor também é jornalista? Jornalista. Chegou a trabalhar como jornalista? Não, pouco tempo. Jornal do Comércio, mas fiquei durante 8 meses. A paixão mesmo foi ser professor dando de língua aula, portuguesa. partindo lá para... Professor de língua portuguesa ou de português? Bom, aí eu... Qual é a diferença? Português em função de quê? Em função de dicas para concurso, né? Encarando a programação, passando os esquemas, dando as dicas. E a língua portuguesa você tem que expandir mais, entrar na parte teórica, né? Desenvolver toda a fonética, linguística aí, combinando. O senhor também fez mestrado na UERJ? Na UERJ. O senhor trabalha como professor há quantos anos? Há quantos anos? Durante 25 anos. 25 anos. E começou como professor de ensino fundamental, médio, vestibulares, como que é? Não, já comecei pelo vestibular. Direto? Direto. Fundamental, eu dei um treinamento, mas questão de 3 meses. Aí fui pegar o vestibular, porque era febre na época. Pedi a década de 80, foi vestibular constante, 6 Gran Rio. E me dedicando profundamente, depois convites para assumir universidades, faculdade. Aí virou professor de faculdade? Virei professor de faculdade e concurso público a convite. É isso que eu ia perguntar. Quando foi que o concurso público entrou na sua vida profissional? Final da década de 90. E por que entrou? Bom, porque o mercado exigia. A explosão dos concursos públicos. A explosão e a procura também, recebendo convites para poder me dedicar profundamente. Aí comecei a pesquisar e fui à luta. E o que o senhor acha de uma pessoa que quer ser servidora pública? Além da conta, isso porque hoje em dia em torno de 6 milhões de pessoas no Brasil estão fazendo concurso público. O senhor acha que é desespero de causa? O senhor acha que as pessoas estão desestimuladas na iniciativa privada e estão vendo o concurso público como uma luz no fim do túnel? Ou é vocação? Bom, a busca maior pela segurança. Estabilidade. A estabilidade. Né? Os ganhos também, em termos de quê? De ter toda a organização. O presidente Lula, ele é um presidente que comprou a briga, né? Justamente, abrindo concursos em cima de concursos. Isso aí ninguém pode negar. Há muitos anos que ele realmente, desde o início, vem aí cada vez mais, contrário a muitos interesses, inclusive, abrindo novas e novas e novas vagas, e está dizendo, olha, podem aguardar porque eu vou contratar mais ainda, né? E, sem sombra de dúvida, a matéria fundamental dos concursos públicos
é o tradicional português, né? A língua portuguesa é a mais cobrada. Vem geral, né? Cobrando qualquer concurso, você olha tem que logo, fazer a prova de português. E número grande de questões. Mas dentro... Haja vista, TJ, 40 questões. Dentro da cobrança da matéria língua portuguesa, existe uma divisão. E essa divisão, ela passa pela gramática, ela passa pela interpretação de textos, ela passa pela prova de redação, discursiva. O senhor atribui a que essa divisão da cobrança de língua portuguesa? Cada vez mais sendo subdividida essa cobrança. O que está caindo mais hoje em dia, o que está caindo menos? A parte gramatical vem caindo mais. E diversifica para ver o grau de conteúdo do candidato para lidar com vários tipos de questões. Então a parte gramatical vem enfatizando muito, por quê? Porque no dia a dia o escrever é fundamental. E a redação já pega o quê? Toda a parte argumentativa exigida em função de quê? Quer que o candidato coloque a visão sobre determinado tema. Então ele tem que argumentar, ele tem que procurar o quê? Saída em termos de resolver o que o tema propõe. Mas sem sombra de dúvida que a parte da interpretação de texto ainda é a mais cobrada, né, professor Vieira? Ainda é mais cobrada, em função de quê? Saber interpretar. A interpretação leva ao raciocínio, né, dentro da temática pedida pela sociedade, porque só vem caindo o tema social. Agora, há uma diferença grande dentro dessas cobranças conforme a banca. Ou seja, uma banca cobra de um jeito, a outra banca cobra de um jeito completamente diferente. Essas bancas que são as mais festejadas, como o NCE da UFRJ, a FCC, Fundação Carlos Chagas de São Paulo, o CESP, Universidade de Brasília. Qual é a banca da sua preferência, professor Vivas, em língua portuguesa? E por quê? Bom, CESP e UNB vem mais dentro do raciocínio em função de quê? De trabalhar o texto, de observar conteúdo gramatical, a parte de coesão, coerência. Então isso aí, o aluno tem obrigação de se organizar, para que o pensamento fique dentro de quê? Da sequência de uma lógica. E o NCA? NCE é a banca do momento. O NCE, justamente pela parte gramatical que vem crescendo. Por que o senhor acredita que o NCE seja visto como a banca da língua portuguesa? Ou seja, o que chama atenção primeiramente no NCE é a parte do português. É porque cada questão vem envolvendo concordância, crase, acentuação, diversificando. A outra já vem com regência, não deixa de abordar a pontuação. Então é um conhecimento geral. Você vê a parte ortográfica numa questão só. Entendeu? Então cada item vai diversificando. Você tem que observar a concordância, se a regência está perfeita, porque às vezes você pode estar atento na concordância e não organizar o pensamento para a pontuação. E com relação à FCC de São Paulo, o que o senhor vê de característica nessa banca paulista? Vem abordando a parte de interpretação com grande apelo em função de quê? Do elogio do pessoal. Vem elogiando a banca. O que o senhor acha da Fundação Getúlio Vargas, que vai fazer agora o concurso de fiscal do ICMS do Estado? Também tem todo o apoio, né? Pessoal que se prepara, que pega para pesquisar, vem elogiando a banca. O professor de português ele tem que estudar junto com o aluno, né? O tempo todo a banca, se antecipar ao estudo, inclusive, isso aí, para dar ao aluno que tem muitas matérias ali para estudar. E procurar o quê? Dicas em função do tempo que ele vai concorrer com várias matérias. Então o caminho mais fácil é esse, abordar o conteúdo geral para que ele entenda o raciocínio e se quiser aplicar o recurso não pode faltar. Tá certo. Agora o recurso tem que ser objetivo e
com rapidez para matar a questão. E por falar em dicas, que tipo de dicas ou macetes o senhor poderia